Olá! No vídeo de hoje vou explicar um pouco para você do que é a redação para o Enem. Se está estudando para o Enem, você sabe que é uma prova muito densa e muito complexa. Saiba que a redação ela é um pouco mais significativa, uma vez que ela é a única prova em que você pode tirar 1000 na nota final. Então pense comigo, se você tem a possibilidade de tirar 1000, de gabaritar uma das provas do Enem, e para que esse preparo seja feito de uma forma adequada, você precisa saber do que é que o Enem pede, o que é que o Enem precisa de você quando você for escrever a sua prova. A prova de redação do Enem ela é completamente estratégica. Você precisa lembrar dos meios que você pode utilizar durante o tempo de ensaio, durante todo o ano que você está se preparando para fazer a prova. E nesse preparo, você precisa também ter em mente que você pode usar temas que tenham em história, em sociologia, em geografia, em que você estuda durante as aulas e que você também pode atribuir quando for fazer a sua prova do Enem. E como é isso? Por exemplo, toda prova, todo texto que você faz de uma redação nos diversos vestibulares, cada um solicita que seja feito de acordo com o gênero textual. A redação do Enem, ela precisa ser feita da forma dissertativa e argumentativa. E como isso funciona? A sua prova ela tem que ser redigida, onde você encontra o tema que o Enem te propõe e mais pra frente vamos falar um pouco de como você encontra esse texto motivador, de como o tema se apresenta para você quanto candidato do Enem. Quando você encontra e descobre qual é o tema específico, você tem que redigir a sua prova, trazendo argumentos que sustentem a sua ideia. E essa ideia, que a gente pode chamar também de tese, é a sua opinião acerca do tema. Mas quando a gente fala de opinião, você precisa lembrar também que você não pode escrever a prova em primeira pessoa. A prova é completamente em terceira pessoa, onde você vai encontrar palavras, argumentos, dados, citações que você pode sustentar a sua opinião acerca do tema. E essa sustentação, ela deve ser levada até onde você encontrar uma saída ou uma solução para o tema apresentado. Saiba que a prova do Enem, ele sempre vai te entregar um tema que seja socialmente relevante para o nosso país e para a sociedade que a gente compõe. Esse tema socialmente relevante, ele também tem que ser atual, mas não tão atual assim. Por exemplo, a prova do Enem ela é feita geralmente em novembro de todo ano. Então, a equipe que planeja essa prova, eles deixam tudo pronto em relação à redação, geralmente em maio, junho. Então, quando você encontra isso, você pode entender que a prova é em novembro, mas nunca vai cair um tema que aconteceu em outubro. Então, tendo isso em mente, você pode pensar, o que foi que aconteceu antes de maio? O que aconteceu no Brasil que pode ser um tema socialmente relevante para que caia na minha prova de redação? Tendo isso em mente, você precisa saber como escrever. Saiba que a estrutura da redação ela é dividida em a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa proposta de intervenção é onde você vai encontrar uma saída e uma solução para que a pessoa que esteja lendo a sua prova, o corretor, o seu leitor, possa entender e identificar, através da sua opinião, o que você acha que seria interessante para que se encontrem soluções. Isso tem que constar na proposta de intervenção. Então, no desenvolvimento, geralmente a gente divide em 2 parágrafos, para que você consiga organizar melhor suas ideias. Mas, como todo texto dissertativo e argumentativo, você precisa sustentar a sua ideia baseada em argumentos. E esses argumentos, como eu tinha dito, eles precisam ser avaliados nas citações, fundamentações teóricas. Por isso que eu digo, toda vez que você for estudar, você tem que lembrar o que de história eu posso trazer para um tema que tenha socialmente relevante na sociedade. Então, se você está estudando a Guerra Fria, por exemplo, você vai buscar os anos que aconteceu, quais foram as pessoas envolvidas, porque uma vez que você tem um tema que aborde algum tipo de guerra, alguma situação que ocorra no país, você pode usar um tema específico que aconteceu na Guerra Fria, algo sobre a Segunda Guerra Mundial, que possa sustentar a sua fundamentação teórica. Assim também as citações. Você encontra uma citação de uma pessoa famosa, de um ativista americano, de uma pessoa socialmente relevante também no nosso país. Então, todas essas pessoas precisam estar inclusas nas citações, nos dados que você traz. Lembrando que os dados eles precisam ser sempre de fontes confiáveis. Algumas fontes confiáveis que a gente sempre lembra e que a gente sempre traz em redação é o IBGE, que você pode falar sobre algum dado estatístico que o IBGE trouxe de tal ano para a sociedade. Tudo isso para fundamentar e para que a sua redação seja apresentada como lógica e interessante. O corretor ele sempre vai observar o seu tipo de escrita, qual é o estilo de escrita que você tem, o que você escreve quando você pensa no assunto. Então, toda vez que você pegar a sua prova de redação, você vai ver textos de apoio, que são textos motivadores também.
E esses textos, eles são elencados, podem ser textos normalmente escritos, podem ser dados, eles podem trazer charge, figurinhas, diversas situações para que você consiga entender tudo aquilo que o Enem quer de você como estudante para ingressar numa universidade. Então, esses textos são apresentados logo no início da sua redação e, como eu disse, a redação é muito estratégica. Você precisa ensaiar para que no dia você consiga se sair bem. Então, sempre estar prestando atenção em notícias de jornal, de que tem acontecido em sites, em artigos mundialmente conhecidos, para que você consiga ter uma base, um repertório sociocultural relevante e para que a sua visão de mundo ela seja sempre alargada, para que toda vez que você encontrar um tema, seja ele qual for, você consiga escrever, sabendo que você já tem repertório sociocultural, você tem notícias que são interessantes para que faça com que a sua redação ela seja muito cativante para que o seu corretor consiga saber. Essa pessoa sabe do tema, mas mais do que isso, ela consegue trazer, a partir do repertório sociocultural, informações relevantes para que seja caracterizada como uma boa nota. Então, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e deixe as suas dúvidas aqui nos comentários para que a gente possa te auxiliar em todo o seu processo de redação.